Vamos ler Romanos 10. No verso 8. Nossa primeira lição da noite sobre a escola de fé, a escola de cura. Como obter a fé? Como obter a fé? Diz assim Romanos 10 e 8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra de fé que estamos pregando. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito. Fale com o seu povo, com a sua igreja. Esconda-me atrás de ti, fale com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A religião organizada é credo, é dogma, é doutrina. O cristianismo não, o cristianismo ele é praticável, ele é vivido, ele é aplicável. Se o cristianismo for apenas doutrina, doutrinário, ele também é morto. Ele não tem mais nada que as outras religiões. A única coisa que faz o cristianismo ser diferente das outras religiões está em o porquê ele transforma. Está em porquê ele faz milagres, está em porquê das transformações. Ele aplica vida na vida das pessoas. E como o cristianismo faz isso? A resposta mais simples a esta pergunta possível é aplicando fé na nossa fé. E com essa resposta, nós também respondemos a primeira pergunta. Uma pergunta importante que eu quero que você guarde no seu coração, que é onde nós vamos partir para o nosso ensinamento aqui nessa noite, para depois orarmos por cura. Qual é o fato que destrava o milagre de Deus na vida de uma pessoa? Vou perguntar de novo. Qual é o fato que destrava o milagre de Deus na vida de uma pessoa? É óbvio que a resposta é simples, é a fé. Mas não é tão fácil ter fé como é fácil falar que tem fé. Então vamos por etapas. O que não é fé e o que é fé? Para você saber se você tem fé. Em primeiro lugar, o que é fé? Nós iremos aprender, e depois o que não é fé. A Bíblia Sagrada ensina que fé é a certeza das coisas que se espera, está registrado em Hebreus 11 primeiro, e a prova das coisas que se não vê. Alguns pensamentos sobre fé de escritores diz o seguinte: fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Moffat traduziu Hebreus 11 primeiro dessa maneira: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção daquilo que não vemos. Em outra tradução diz: a fé é dar substância às coisas que nós esperamos. Ainda em outra tradução diz: a fé é a certidão de garantia à coisa que esperamos até o fim acabar sendo nossa. Isso significa que a fé dirá de si mesma tudo aquilo que a palavra diz da fé. Porque fé em Deus é fé na sua palavra. Fé em Deus é fé no que Deus diz. Quem entende isso? E como isso funciona? Em primeiro lugar, muitos leem a palavra de Deus e concordam com a palavra de Deus. E dizem que aquilo que eles estão lendo é verdade. Mas mesmo lendo a palavra, concordando com a palavra, eles não conseguem aplicar aquilo na sua vida. E por quê?
Se você sabe que a Bíblia fala de um Deus de milagre, se você sabe que o cristianismo é uma religião de milagre, por que nós não conseguimos aplicar isso em nossa vida? Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 11. Se você for hábil, você vai abrir. E no verso 23, Jesus diz o seguinte: e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim será feito. Percebeu? Só existe algo mais poderoso que a fé na Bíblia. Só tem uma coisa mais poderosa do que a fé nos atributos de Deus: é a soberania de Deus. Só a soberania de Deus supera a fé. De resto, nada mais é mais poderoso do que a fé. Então, o que é fé? Em primeiro lugar, vamos entender o que não é fé. Fé não é um poder apesar de ter poder. Fé não é um pensamento apesar de pensar positivo. Fé também não é determinismo, apesar da fé determinar também com fé. Então, o que é fé? A definição da própria palavra fé explica o que é fé. A palavra no original é pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, que quer dizer convicção da verdade de algo. Então, ter fé é fé na verdade. Você tem fé naquilo que sabe, você tem fé naquilo que ouve, você tem fé naquilo que aprende, porque a palavra fé significa convicção da verdade de algo. Em suma, ter fé significa ato de crer. O que é o ato de crer? Aí nós vamos para a definição, o que significa a palavra crer. Também é uma palavra grega que significa epignosis. E o que significa epignosis da palavra crer? A palavra crer significa pleno entendimento. Quando você lê na Bíblia, quem crer e for batizado será salvo, a maneira que se lê isso é: quem entende e é batizado é salvo. Quando você lê na Bíblia a palavra crer, você vai transliterá-la, traduzi-la por ato de crer. Então, o que é fé? É ato de crer. É o ato racional de entender algo e agora, entendendo esse algo, acreditar, ter convicção daquilo que você entendeu. Isso é fé. Agora veja bem, se você lê as Escrituras e você ouve o Evangelho e você ouve sobre Jesus, isso fará você entender Jesus. Mas só o fato de entender não significa que você vai receber um milagre ou receber a cura. Logo após esse entendimento de algo, que é o fato da fé, você irá colocar isso em prática. Isso sim já é razão em ação. O que isso quer dizer? Nós chamamos isso, fé em prática, convicção, entendimento com prática do que se entende de poder da fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você ouve a palavra, mais você entende a palavra. Quanto mais você entende, mais você tem fé. Tem muitas pessoas que não respeitam a palavra. Elas não gostam de ficar expostas ouvindo uma pregação. E por isso a igreja moderna está numa crise terrível. As pessoas estão definhando e afundando porque as pregações não são mais expostas. Uma pregação hoje dura em média de 12 minutos a no máximo 30 minutos. As pessoas não ficam mais bastante tempo aprendendo sobre a palavra, então elas passam a não ter fé. Ouvir a palavra para ter fé é como construir um edifício
sem pôr nenhum tijolo em cima da fundação ainda. Não tem graça. Você vai construir um grande edifício, enquanto você está plantando a fundação, parece que você não está fazendo nada. Ouvir a palavra é construir esse edifício do milagre, é carcar a fundação, cansativo, sentado, é um monólogo, mas você está fazendo a fundação. Depois, quando a fé é aplicada, é quando você começa a ver os resultados da fundação. Atos capítulo 11, no verso 13 ao 14, nós vamos ler muito Atos aqui na escola de cura. Diz assim: ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto da sua casa e lhe ordenara. Escute isso aqui tem tesouro aqui. Envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. 14. Ele transmitirá uma mensagem por meio da qual será salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus. Por que o anjo não pregou? O anjo não vai desrespeitar os ministérios. Quem prega o evangelho da salvação são homens. O anjo apareceu e disse: manda buscar Pedro para vir pregar para você. Essa mensagem que Pedro irá pregar é o que irá te salvar. Anjo não pode fundamentar doutrina. Qualquer seita que nasce porque um anjo apareceu para fazer isso é mentirosa. Quem fundamenta a doutrina é a palavra de Deus, não anjos. Ah, mas um anjo apareceu. Pois bem, a Bíblia diz que o diabo se transforma também em anjo de luz. Então nós temos aí muitas seitas que nasceram porque anjos apareceram. Mas veja como que um anjo não faz isso. O anjo apareceu e disse: manda buscar Pedro para lhe pregar o evangelho, e a mensagem que ele vai pregar é a mensagem pela qual você será salva. Isso mostra que a fé que gera, o meio que gera a fé para ser salvo é a pregação. As pessoas precisam ser expostas à palavra. Ela vai irradiando. Você não está vendo o que está acontecendo, mas enquanto você está aqui, enquanto você está aqui, ouvindo a pregação, há um poder espiritual invisível que vai entrando em seu coração. É isso que a pregação produz. Agora veja bem, duas coisas nós aprendemos em Atos 11 e 13. Primeiro, um anjo não pode pregar o evangelho, porque ele nunca foi salvo. Homens têm que pregar o evangelho porque eles foram salvos. Segundo, aprendemos que os homens são salvos por ouvir a pregação do evangelho. Essa é a fé para a salvação. A fé para receber cura. Agora vem um tesouro para você. Quem está aqui hoje que quer que em 3 dias milagres aconteçam em sua vida? Levanta a mão. Faça assim. Pois bem, fé para recebermos cura e milagres. Abre aí Atos. Você já está em Atos, mas vai no capítulo 14, do verso 6. Atos 14, do verso 6 ao 10. Vamos ler o seguinte. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades ligaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças. Verso 7. E ali seguiram pregando o evangelho. Presta atenção, é os apóstolos fugindo. No verso 7, o que eles estavam fazendo nas cidades? Vamos falar isso bem alto? Então diga bem alto: pregando o evangelho. Agora vamos ver o que acontece como consequência da pregação do evangelho. Eles estavam viajando pelas cidades pregando o evangelho. E o evangelho é ensinamento?
Evangelho é doutrinário? É, mas só isso não é evangelho. Porque olha o que acontecia quando eles pregavam o evangelho. No verso 8. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais andou. Paralítico de nascença. No verso 9. Oh, aleluia. Este homem então, ele ouviu Paulo pregar. O que ele fez? Mais alto. E a fé vem pelo? Vamos ver? O homem não foi curado por nada, a não ser por isso. Este homem ouviu Paulo pregar. Agora, Paulo vendo o homem, isso aqui é poderoso, escola de cura para você. Quando Paulo fixou os olhos nele, e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, chave. Paulo percebeu que o homem tinha fé. Os apóstolos nunca oravam por quem eles percebiam que não tinham fé. Se você ora por uma pessoa que não tem fé, o nome de Jesus é escarnecido, é zombado e envergonhado, porque a pessoa não será curada. Olha o segredo. Paulo percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Verso 10. Paulo percebeu que o homem tinha fé, ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. No verso 11. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. O homem é doido, né? Procura sempre gente para idolatrar. Agora preste atenção. Olha o que é evangelho. O evangelho precisa ter sobrenatural. Ele não pode ser uma igreja, uma sala de aula com música. Paulo disse: eu não vim até vocês com palavras apenas, eu vim com demonstração de poder. Se nós não tivermos o sobrenatural, nós não ligaremos a igreja primitiva à nossa. Então o que temos? Temos uma parte da igreja que respeita a doutrina, prega uma exposição bíblica perfeita, mas não crê em milagres. Temos uma parte da igreja que respeita curas e milagres, mas não prega a palavra. Será que não dá para fazer as duas coisas? Pregar a palavra e ver o sobrenatural acontecer? Porque o evangelho todo é ele todo. Repita isso 3 vezes. O evangelho todo é ele todo. Agora para decorar, vai. Mais alto. Um crente descuidado pode dizer: é maravilhoso ver esse apóstolo poderoso curar este homem. Como Paulo era usado, ele levantou o paralítico. Um crente descuidado pode dizer isso. Mas na realidade, o que Paulo fez para esse homem ser curado? Nada. Absolutamente nada. Para não falar que ele fez nada, ele fez 3 coisas que qualquer um de vocês podem fazê-lo. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Paulo pregou. Segundo, a Bíblia vai dizer que Paulo percebeu que o homem tinha fé, discernimento. E terceiro, mandou o homem se levantar e andar. Só isso que Paulo fez. Mais nada. Ou seja, o pregador, ele deve ser o primeiro a crer no que ele está pregando. Se eu prego que Jesus cura, eu vou orar para você ser curado. Nem que você não seja, eu tenho que crer nisso. Eu não posso ser pastor de uma igreja, pôr nome de igreja de fé, e cantar fé, e ministrar fé, e falar um monte de coisa, mas não ver nada. Eu tenho que crer naquilo que eu estou pregando, e Paulo cria. Paulo pregou o evangelho, percebeu que o homem tinha fé. Quando ele disse, viu, discerniu que aquele homem estava tendo fé, ele disse: levanta e anda em nome de Jesus, e o homem se levantou e andou. Isso é evangelho. Amém? E
como o homem teve fé para ser curado, gente? No verso 7, o que Paulo estava fazendo em Listra? Pregando o evangelho. Como Paulo percebeu que o homem tinha fé? No verso 9. Lê em voz alta. O que o homem fez para ter fé? Ouviu Paulo pregar. O que ele fez? Ouviu Paulo pregar. E o que Paulo pregou? No verso 7, lê em voz alta. Pregou o evangelho. Isso é muito, mas é muito poderoso. Agora escute bem, vou fazer uma aplicação para você aqui, para começarmos as ministrações de cura daqui a alguns minutos. Você não vai encontrar na Bíblia, nenhuma vez, o Senhor Jesus, os profetas, os apóstolos, separando a cura da salvação, ou separando a cura do evangelho, ou o evangelho da cura, ou a salvação da cura. Você sabe qual é a definição para a palavra salvação na Bíblia? Tem duas, do hebraico e aramaico. No hebraico, sozieno. No aramaico, sozo. Cura, a palavra cura significa sozo. A palavra salvação significa sozo. A palavra libertação significa sozo. A palavra prosperidade significa sozo. Deus não separa o que Ele faz para você no corpo e no espírito por palavras. Significa que o que Jesus fez na cruz foi a mesma coisa. Ele veio para curar e para salvar. Ele não veio só para salvar. Se Jesus quisesse só a sua alma, Ele não glorificaria seu corpo. Romanos 8, verso 30 vai dizer: aos que predestinou, a esse chamou, ao que chamou, a esse justificou, e ao que justificou, a esse glorificou. O apóstolo São Paulo diz que o Senhor glorificará o nosso corpo e nós seremos salvos, corpo, alma e espírito. Não é da vontade de Deus que o seu corpo seja doente e a sua alma seja salva. A salvação é um processo completo. Quem entende isso? Em Romanos 1,16 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, quando você lê a palavra salvação, você translitera isso. Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para restaurar, Jesus veio para fazer tudo para a sua vida através da cruz. Em Romanos 1,16 está dizendo que Deus quer salvar a alma e o corpo. Em Isaías 53, versículo 4, nós vamos ver o evangelho sendo as duas coisas. Ele levou sobre si nossas doenças e nossos pecados. O que é que Jesus levou na cruz? Doença e pecado. Como que o crente consegue ter fé para ser salvo, se ele recebeu a salvação da cruz de Cristo? E não consegue ser curado, se na cruz de Cristo também teve a mesma cura? Salmo 103:20 diz: Ele perdoa nossos pecados e cura nossas enfermidades. Agora perceba que o tratamento que a palavra de Deus dá ao pecado é o mesmo tratamento que ela dá à doença. Levou na cruz. Isso nos ensina que Deus se desagrada do pecado, mas também se desagrada da doença. Pelo menos é isso que a Bíblia mostra. Entende isso? Então, o que é pregação do Evangelho? Vamos ler Atos 8. Abra aí. Do verso 5 ao verso 8. Vamos ler desde o verso 4. Não tem um texto mais claro que a cura, ela tem que estar no Evangelho do que este. Olha o que diz. Enquanto isto,
os que haviam sido dispersos pregavam a palavra para onde quer que fosse. O mesmo texto ilustra. Eles pregavam o quê? O evangelho. O que eles estão pregando aqui? O evangelho. E o que acontece quando se prega o evangelho? Vamos ver. Verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele anunciava a Cristo. O que Filipe estava fazendo, gente? Anunciando a Cristo. Olha o 6. Assim que o povo ouviu Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção o que ele ensinava. Um milagre prega mais que 30 sermões. Eles podem questionar a teologia de um pastor, mas quero ver questionar quando um cego enxerga. Eles podem questionar qualquer teologia, mas quero ver questionar o poder de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Quando o povo viu que através de Filipe acontecia sinais e maravilhas, eles deram total e absoluta atenção ao que Filipe ensinava. Agora olha no verso 7. Olha o que tem que acontecer numa igreja. Olha o que tem que acontecer quando se anuncia a Cristo. Olha o que tem que acontecer numa igreja que prega o evangelho. Porquanto os espíritos, os demônios abandonavam a muitos, aos gritos, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por causa disso, houve grande alegria naquela cidade. O evangelho é a coisa mais poderosa para o ser humano, ele é o poder de Deus. Agora, o problema é desse povo aí que usa a cura para ficar rico, para trazer o povo, para enganar o povo. É deles. Porque pessoas só pregam cura e não anunciam a Cristo, nós não vamos pregar cura. E porque tem pessoas que só pregam a doutrina e não pregam a cura, nós só vamos pregar cura? Não, nós podemos pregar Cristo, pregar o evangelho e curar enfermos e expulsar demônios e trazer grande alegria no local, porque esse é o modelo da igreja primitiva. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor. Então escute o que eu vou dizer. O Novo Testamento não conhece nenhum Cristo que também não foi médico dos médicos. Eu vou dizer de novo. O Novo Testamento não conhece nenhum Cristo que não foi médico dos médicos. Nenhum apóstolo, em grande parte deles, os discípulos de Jesus, os discípulos dos discípulos de Jesus, a maioria deles manifestavam os dons. Olha para mim. A cura física, assim como a salvação da alma, fazem parte do verdadeiro evangelho. Está claro isso para vocês? Se não existe cura e milagre, também não existe nenhum evangelho. Eu vou dizer de novo. Se não existe cura e milagre, também não existe nenhum evangelho. Porque quando eu leio a Bíblia no Novo Testamento, quando eu leio as obras de Jesus, quando eu leio os apóstolos, quando eu leio como a igreja primitiva cresceu, você sabe, só duas coisas eu leio. Anunciavam Cristo, milagres aconteciam e demônios saíam. Anunciavam Cristo, milagres aconteciam, demônios saíam e batizavam as pessoas. Volto a dizer, o Novo Testamento não conhece nenhum Jesus que também não foi médico dos médicos. Hoje aqui eu completo a primeira disciplina da escola de cura e queremos aplicar isso na sua vida agora. Mas amanhã à noite nós iremos falar os seguintes temas. Primeiro tema, a doença vem de Satanás. Por que as pessoas ficam doentes? Por que alguns recebem cura e outros não? Se o Deus é o mesmo. Pode um crente ficar doente ou morrer doente? São perguntas que não quer calar. Por que filhos de Deus obedientes
ficam doentes. Por que que a doença hoje mata mais do que a velhice? Que é o fato. Amanhã, você vai aprender coisas na escola de cura que talvez você nunca ouviu. Coisas poderosíssimas. E a maior de todas as perguntas: como hoje receber a cura em nome de Jesus? Amanhã falaremos sobre isso. Nós queremos agora aplicar o que foi pregado na sua vida. E como se faz isso? Orando em nome de Jesus pelos enfermos. É momento de recebermos milagres em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar.